Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. E o nosso convidado de hoje é um grande especialista na área em direito de família, que é o Dr. Guilherme Colim, também sócio da Colim Ramos de Jesus Advogados. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Amanda. Tudo bom? Bem-vindo de volta, Dr. Guilherme. Você de casa que nos assiste sabe, o nosso programa é interativo. Quer ver qualidade na sua TV? Assista aqui o Papo Certo. Agora um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. De segunda a sexta estamos aqui sempre neste mesmo horário, trazendo para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. E nossa transmissão também é através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que é uma pergunta que talvez muitas pessoas tenham dúvidas. O que é alienação parental, doutor Guilherme? João Batista, a alienação parental, a grosso modo, é a prática de atos que dificultem, impossibilitem ou dificultem a convivência, o fortalecimento do laço afetivo entre o filho, normalmente entre o filho, e algum dos genitores ou algum dos avós também. A pessoa tem um filho, tem o pai ou a mãe daquela criança, que seria o alienado, né? Pode ser desqualificado de maneiras sutis, de maneira subliminar. Outras vezes, a mãe ou o pai ou o adulto guardião pratica uma campanha difamatória. Existem outras formas mais graves, como são as falsas denúncias. Existe a alienação parental tolerância zero, alienação parental hipervigilância, que é quando o adulto guardião se apega a situações corriqueiras do dia a dia para problematizar. Eu uso muito o exemplo do joelho ralado. A criança fica no final de semana com o pai ou com a mãe e estava brincando na pracinha e volta com o joelho ralado. Nitidamente um acidente normal da vida normal que aquela criança tem. E aí o adulto guardião vai lá e procura o conselho tutelar problematizar, aproveita aquela situação para, em cima daquilo que é algo normal, criar um problema, né? Imagina, eu tenho meu filho Tomás, estava na pracinha esses dias e pitava com a bicicletinha, com a rodinha, né? E ele foi subir e caiu com a boca. Ficou inchada a boca, né? Uma coisa normal de criança. Eu fico preocupado se a criança ficar um ano inteiro sem chegar em casa com o joelho ralado ou algo parecido. Mas nós temos esses casos, nós temos as situações da mudança de endereço. Eu faço parte de um grupo ativista chamado Filho Não é Mobília. E o nome, muito embora nós lutemos contra todas as formas de alienação parental, o nome é mais inspirado na mudança de endereço, que é uma forma. Então, o casal tem um filho, ele fica com, na maioria das vezes com a mãe, nem sempre, mas na maioria das vezes com a mãe. E aí o adulto guardião
procura um emprego, ou cria uma necessidade, procura um emprego, desenvolve alguma situação qualquer da vida pessoal, cria um pretexto para se mudar com o filho para longe, para outra cidade, outro estado, e com isso dificultando muito o acesso. Doutor, que é uma coisa complicada. E pode, por exemplo, num caso de uma pessoa, foi transferido para o exterior. Não, que trabalha com tecnologia, é muito comum essa questão da pessoa. E levar a criança junto, o juiz geralmente autoriza uma coisa dessa? Geralmente, o juiz não autoriza para o exterior, já existem alguns casos. E onde é que eu vejo a degeneração moral? Que é a questão de prioridades. O que é mais importante aos olhos daquela mãe ou daquele pai que está reivindicando a mudança de endereço? O seu emprego ou a convivência do filho com ambos os genitores? Aí eu vejo, assim, me dói muito e vejo que falta maturidade por parte de boa parte do judiciário, em especial de alguns estados, que é o seguinte, muito bem, a senhora conseguiu um emprego, ótimo emprego num outro local. Isso é muito bom. Primeiro, a senhora não é obrigada a levar o filho junto. Aí a senhora, priorizando a sua vida profissional, priorizando o seu interesse pessoal, a senhora pretende abdicar do interesse do seu filho de conviver com a família paterna. É uma situação comum. Tem no Distrito Federal uma decisão que ela é chocante, em que o filho ficava com a mãe. Domicílio base com a mãe, que domicílio base é outra expressão que a nossa doutrina e jurisprudência utiliza e que eu considero famigerada. Domicílio base com a mãe. A mãe se casou com um homem que ele foi transferido para outro país. E aí ela pediu autorização judicial para levar o filho junto e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu pela guarda, algo que não é usual, é muito raro acontecer, decidiu pela guarda alternada, 1 ano em cada país, sendo que o pai tinha condições plenas de ficar com o filho no Brasil. Então, tem situações muito chocantes e eu vejo uma brutal inversão de valores aí. Agora, doutor, analisando, quais são os perigos da alienação parental para quem sofre ela? Depende da forma como a alienação é praticada. Para a vítima da alienação, para o adulto vítima da alienação, na maioria, segundo o CNJ, 80% dos filhos de pais separados sofrem algum nível de alienação parental. E segundo o CNJ, 90% dos casos é praticado pela mãe. Então, mas na maioria das vezes é o pai. Só falou de uma vítima, né? Não são duas vítimas. São duas vítimas, eu responderei sobre as duas. O risco do adulto vítima da alienação parental, risco jurídico. A alienação parental pode ser praticada por falsas acusações. Então, não é raro a pessoa, o alienador, na maioria das vezes a mãe, procura a autoridade policial e ou ela descreve um fato que não aconteceu, ou descreve um fato que aconteceu, mas distorce os seus reflexos. É a história do joelho ralado. A criança foi na pracinha, voltou com o joelho ralado, e aí o pai sofre uma acusação de maus tratos. E isso é mais ou menos comum. Qual é o risco? O risco é toda a consequência daquele processo penal. Outro risco que a vítima da alienação parental sofre. O vínculo afetivo entre pai e filho vai se enfraquecendo. Vai sendo enfraquecido, porque a vítima ela não consegue se defender do boicote. Aí, uma coisa leva a outra e se inicia um círculo vicioso. O vínculo vai se enfraquecendo, pai e filho. No início, o pai não percebe, o problema vai se agravando. Depois de um tempo, o filho já não consegue mais se sentir tão à vontade na companhia do pai. O pai também, espaços vazios tendem a ser ocupados. O pai também acaba ocupando na sua agenda aqueles espaços. E muitas vezes se cria um dano irreversível.
E isso costuma ser muito doloroso. O índice de suicídio em homens naturalmente é maior do que o índice de suicídio entre mulheres. E o índice de suicídio entre vítimas adultos, vítimas de alienação parental, é muito maior do que na média social. Qual é o risco da alienação parental para a criança, que é a principal vítima? Perder toda a vinculação e tudo que a família paterna, que é o que, não necessariamente a família paterna, mas tudo que a família do adulto alienado poderia oferecer para ela. Eu recomendo que, se você tiver, quando acabar o programa, acesse lá no YouTube, Alienação Parental, caso do Caio Blá, o ator da Globo, aquele. Sim. Ali tem um documentário que tem 40 minutos com depoimentos em que fica demonstrado uma situação dramática. Claro que aquilo é uma amostra de uma situação muito bizarra, mas aquilo mostra, aquela amostra mostra o que pode acontecer e mostra a ineficiência do Poder Judiciário atual. Bom, doutor, e às vezes a pessoa, assim, no dia a dia, né, vai tendo aquelas situações, né, a pessoa, o pai ou a mãe que está sendo alienado ali acaba não achando que é uma coisa pequena, que é uma coisa que é passageira, né, não vai deixando aquilo crescer e daqui a pouco aquilo fica algo muito grande. A alienação parental pode ser considerada um crime? No projeto de lei original, a lei da alienação, projeto de lei original que criou a lei da alienação parental, previa a criminalização. Em alguns países é crime, sim. O presidente da República da época, que é o mesmo presidente atual, entendeu por bem vetar este artigo. Então, a alienação parental não é tipificada como crime. A maneira como ela for praticada, essa sim pode ser criminosa. Então, olha só, eu pratico uma alienação parental mediante uma falsa acusação de crime. Beleza, falsa acusação de crime é um delito, está previsto no Código Penal. Eu pratico alienação parental acusando alguém, não na polícia, mas atribuindo a alguém fatos que esta pessoa não cometeu. Estamos falando de calúnia, de injúria, talvez de difamação. São crimes levíssimos, mas são crimes. Eu pego meu filho e vou embora com ele, dou sumiço no meu filho, violando uma decisão judicial. A afronta à decisão judicial é um crime também. Mas a alienação parental em si, essa não é criminalizada. Doutor, mas juridicamente ou criminalmente falando, quais são as penalidades que é possível aplicar? A lei da alienação parental, ela prevê ali um rol de hipóteses, de consequências que é tido como punição. Começa com advertência. Ao meu ver, não é uma punição, mas ter uma sentença judicial com uma advertência, do ponto de vista legal, seria uma punição. Advertência, temos a obrigatoriedade do alienador se submeter a tratamento psicoterápico, psicológico, e aí, sob pena de ter a guarda invertida ou ter uma ampliação da guarda, da convivência do outro genitor. Existe a figura da multa pecuniária, existe a figura da reversão da guarda. Essas são as principais punições legais que o Poder Judiciário de alguns estados aplicam. E o nosso Estado, como é que se comporta? É horroroso. O Estado, um beijo no coração dos desembargadores da área de família de Santa Catarina e de Minas Gerais. Lá o bicho pega. Lá o bicho pega mesmo. Nesses estados a lei é cumprida. Em outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o alienador precisa se esforçar para ser punido. No momento atual, com a formação que nós temos atualmente, eu vejo situações bizarras em que o Poder Judiciário reconhece que houve alienação parental e procura pretextos para não aplicar as consequências. Lamentável isso. Bom, doutor, a gente fala muito do pai e da mãe que fazem alienação parental, mas tem mais algum outro adulto que pode também cometer alienação parental? Ele pode praticar e sofrer.
qualquer pessoa que tenha contato com a criança e que desqualifique o outro será um alienador. Nós falamos mais em casos de separação com pai e mãe e falamos mais da mãe, inclusive, praticando alienação do que do pai, porque essa é a situação mais comum. Mas existe alienação parental num casamento que não foi desfeito, dentro de casa. O pai falando mal da mãe, ou competindo com a mãe, ou vice-versa, dentro de casa. Existe a figura do avô, do tio, do irmão mais velho. Olha só, qualquer adulto, qualquer pessoa que semeie a discórdia, jogue o filho contra o pai ou contra a mãe, ou contra o avô, ou contra a avó, estará praticando um ato de alienação. Existe, muitas vezes, a alienação parental através da verdade. Olha só que coisa mais contraintuitiva. Eu pego algumas características verdadeiras que a pessoa tem e jogo luz sobre ela, e puxando aquele assunto em cima de uma informação verdadeira, pode ser a dependência química. Digamos que eu fosse dependente químico e tivesse um filho. É possível, dependendo do meu comportamento, que eu seja dependente químico e seja um bom pai. Vamos lembrar que George Washington, John Kennedy eram dependentes químicos, eram alcoólatras e eram muito funcionais. Nós temos vários casos de pessoas que são dependentes químicas e são funcionais para o trabalho e para a família. Aí eu sou dependente químico, tenho uma renda muito baixa, ou tenho características ruins, tenho defeitos, e outras pessoas, que não precisam necessariamente ser a mãe do meu filho, ficam lembrando o meu filho desses meus pontos fracos. E isso é uma forma dissimulada, velada e sutil de praticar alienação parental. Existe alienação parental por tabela, que é o seguinte: eu não falo mal de ti, eu falo mal de fatos e características relacionadas a ti. Eu falo mal da tua cidade, da tua profissão, dos teus hobbies, de qualquer coisa relacionada a ti. Mas não falo mal da pessoa em si. Não falo mal da pessoa, só falo mal de coisas que são relacionadas a ti. E isso pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Muito bem explicado, doutor. Então agora, pessoal, a gente vai chamar um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores Fortus Group. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Hoje o papo é de família e estamos falando sobre alienação parental. E através do YouTube e Facebook vocês já podem ir lá compartilhar. Bom, então vamos para a nossa pergunta do bloco, a primeira pergunta do bloco, perguntando o seguinte: Dr. Guilherme, será que uma convivência mais equilibrada entre o pai e a mãe não seria uma forma de reduzir esse risco da alienação parental? João Batista, esta é uma das nossas bandeiras. A minha bandeira ideológica, uma das coisas, o chato de conviver com um ativista social é que o ativista social é apaixonado por aquele assunto. Então, quando alguém me traz esse assunto, eu fico muito empolgado, muito instigado. Nós defendemos que a regra geral, o plano A, deve ser a dupla residência. Não é a realidade, não é o padrão da jurisprudência do Brasil. Em Portugal é assim. Olha só, João Batista. A natureza humana é a mesma. Os seres humanos são muito parecidos. Só que a cegonha largou em alguns países e outros em outros países. A lei brasileira é parecida com a lei portuguesa. A lei brasileira diz que, como regra, o legislador diz, como regra,
a convivência será compartilhada, a guarda será compartilhada, e por compartilhada será considerada uma divisão equilibrada de tempo entre pai e mãe. Olha só, o legislador escreveu a palavra divisão e a palavra equilibrada. Só que o judiciário e os doutrinadores, e 95% dos doutrinadores atuais do direito de família, interpretam isso de forma diferente, interpretam que não. Aquilo que o legislador escreveu não é o que ele escreveu. O legislador é um alienado mental. Claro que eles não falam com essas expressões, né? O legislador é um alienado mental. Ele não sabe o que diz. O conceito de guarda compartilhada não é esse que o legislador diz que é. Guarda compartilhada é outra coisa. Guarda compartilhada, aos olhos da jurisprudência majoritária. Guarda compartilhada é a eleição de um domicílio base, fixação de alguns dias de convivência para o outro genitor, na maioria das vezes o pai, a lei não diz, mas a tendência é essa. Ou seja, uma divisão não equilibrada, em que o compartilhamento será das responsabilidades. Como é que eu vou negociar as responsabilidades se eu fico com meu filho 2 finais de semana por mês? Não tem como. Na divisão de tempo equilibrada, que é o que aplica, que é o que diz a lei brasileira, é o que diz a lei portuguesa, é o que diz a lei sueca, e que é aplicado na Suécia, é aplicado em Portugal, não é aplicado aqui, é o seguinte: se o pai e a mãe têm condições pessoais de exercer a parentalidade, a guarda prioritariamente será dividida de maneira equilibrada, meio a meio. Como será este meio a meio? Aí tem que ver no caso concreto. Segundas e quartas com o pai. Olha o meu caso com o meu filho mais novo, o Henrique, tem 4 anos de idade. Ele fica segundas e quartas comigo, terças e quintas com a mãe dele, sextas e sábados e domingos alternados. Isso funciona perfeitamente. Isso não é, esse privilégio que eu tenho não é o que acontece na maioria das vezes. A convivência meio a meio, seja com o nome de dupla residência, seja com o nome de guarda alternada, seja com o nome que o operador do direito quiser. Esta convivência meio a meio é altamente preventiva, por uma série de razões. Primeiro, ela reduz o risco de sobrecarga do genitor guardião, na maioria das vezes a mulher. Que geralmente também reclama disso, né? Que geralmente reclama. Então eu vejo muitas mulheres reclamando da sobrecarga. E aí essas mulheres reclamam da sobrecarga porque tem a dupla jornada, porque ficam 75%, 80% do tempo com o filho. O pai, por sua vez, muitas vezes teria condições e vontade de ficar com o filho nos 50% do tempo, gerando alívio para a mãe. E acaba não ficando. Aí a mãe sobrecarregada tem uma reação humana. Qual é a reação humana de uma pessoa sobrecarregada? Estresse, irritação, uma série de coisas. Existe a saturação de filho, saturação de mãe naquela situação de sobrecarga. E isso, uma coisa leva a outra. Estamos falando de seres humanos. Uma coisa leva a outra. O pai, por sua vez, na maioria das vezes é quem fica com menos tempo com o filho. O pai, por sua vez, acaba ocupando os espaços vazios. E na casa do pai, a casa do pai que tem uma convivência meio a meio é diferente da casa do pai que tem o filho no final de semana. Na minha casa, o meu filho, tudo que o meu filho tem na casa da mãe dele, ele também tem na minha casa. Por quê? Porque a minha casa é a casa do meu filho também. Ele tem tudo, tem um enxoval, tem os brinquedos, tem o cheiro dele na minha casa. O filho que vai na casa do pai só aos finais de semana não sente o seu cheiro, as suas referências na casa paterna da mesma forma. E aí, basta que aquela mãe, no exemplo que estou dando, o filho fica com a mãe, basta que aquela mãe reclame, talvez com razão da sobrecarga que ela sofre, e o filho que fica mais com ela, e quando vai na casa do pai não tem as coisas dele, o ambiente é mais fértil para a alienação. O ambiente é muito mais fértil. E para piorar a situação, João Batista, para piorar a situação, Amanda, nós temos uma campanha difamatória brutal nas redes sociais
nos programas de TV e assim vai, que alimentam o conflito e desqualificam a imagem paterna. E aí aquele pai que já está há pouco tempo com o filho acaba sendo vítima não da alienação praticada pela mãe, acaba sendo vítima da alienação praticada pelo youtuber, pelo influencer, pelo advogado que vai nas redes sociais desqualificar a sua imagem. Como eu falei, uma coisa leva a outra. E acho que também é importante, claro, nós estamos porque eu sou pai, também a Valentina, no caso, minha filha mora comigo, mas ela tem uma plena convivência com a mãe dela, e também tem pais que também abandonam os filhos. Também acontece isso também de pais que abandonam os filhos. Assim como a alienação parental é preponderantemente praticada pela mãe, o abandono afetivo é preponderantemente praticado pelo pai. E eu gosto quando alguém... Eu fico emocionado quando alguém me fala isso, mas eu gosto... Não quando alguém me fala educadinho assim, que nem tu. Eu gosto quando alguém me fala de maneira mais agressiva, e é mais legal. O caso é que é o seguinte, qual é a cultura que nós temos? O mesmo argumento que o movimento feminista utiliza para dizer que o filho tem que ficar com o pai e que utiliza para falar mal da figura paterna, este mesmo argumento é utilizado para dar validação social àquele pai que tem uma predisposição ao abandono. Tu tem a guarda, tu tem a convivência, tu tem o domicílio, tua filha mora contigo. O meu filho vai na natação 3 vezes, sou eu que levo, na escolinha de música sou eu que levo, inclusive nos dias que não são para ficar comigo. E aí eu me deparo com uma campanha dizendo que o pai é ruim, que o pai abandona, que o pai é omisso. E aí aquele cara que tem essa predisposição e escuta tudo isso, se identifica, isso é um fenômeno psicológico da projeção. Eu fico dizendo que tu é isso, que tu é isso, que tu é isso, tu acaba te tornando aquilo que eu digo que tu é. E aí, João e Amanda, nós temos uma grave, uma brutal incoerência, que é o seguinte: a mãe vai e pleiteia, como tendência, eu estou falando, uma convivência desequilibrada. Uma convivência 70% para ela, 30% para o pai. 30% às vezes é insuficiente para aquele pai ter aquele vínculo em que o filho é visita. Eu odeio a palavra visita. O filho não é visita. E aí, como aquele vínculo já está fraco, porque 20% do tempo, 2 finais de semana por mês, são insuficientes, aquela relação vai se enfraquecendo. O cara muitas vezes não abandonou. Ele somente seguiu a tendência. Tu conseguirias... Amanda, eu sei que o entrevistado sou eu, então não precisa responder. Eu respondo. Não, eu respondo. Se tu tem 2 finais de semana com teu filho, 2 finais de semana por mês com teu filho, tu vai mandar ele dormir cedo? Tu vai dizer para ele não comer doce? Tu vai mandar ele estudar e fazer o dever de casa? Tu só tem 2 finais de semana com ele. Tu nunca vê, quando ele vai começar a comprar, ele não vai querer nem te ver mesmo. Pois é. E aí, o cara, ele é empurrado para essa situação. O pai é empurrado para isso pelo judiciário e pela cultura doente que nós temos hoje. Ele é empurrado para isso, se comporta de maneira coerente com o ambiente para o qual ele é empurrado, 2 finais de semana por mês, por exemplo. E aí depois ele é acusado de ser um pai omisso. É ruim. E mais, já concluindo que é a resposta, a validação social. O homem que abandona, vamos imaginar, não aquele cara que tem uma leve predisposição ao abandono. Vamos falar daquele cara mau caráter, aquele cara que me incomoda, aquele cara que me prejudica, que é o omisso de verdade, o omisso raiz. Ele não é punido socialmente como deveria. Por que ele não é punido socialmente como deveria? Porque existe aquele ranço de que o filho é da mãe. O filho pertence à mãe, o pai tem que sustentar, mas o filho pertence à mãe, e aí vem aquele argumento trouxa, porque saiu de dentro de mim, porque eu amamentei, porque diabo a 4. O que uma mãe, tirando a amamentação, o que uma mãe consegue fazer que um pai também não consiga? Após nascido, né? Após a amamentação, normalmente a amamentação acontece após o parto, né? Então, depois da amamentação, o que o pai não consegue fazer? O que a mãe consegue que o pai não consiga? Os pais podem tudo também, igualzinho às mães. Exatamente. Exatamente. Basta querer. Basta querer, isso aqui é o que eu vejo.
a mesma pessoa que reivindica uma convivência desequilibrada reclama da sobrecarga e acusa o pai de abandono. Acusa o pai de fazer aquilo que ele foi obrigado a fazer. Não abandono, mas a não participação como seria o ideal. Bom, doutora, a gente está com um tempo já estouradinho aqui. A confirmada alienação, onde procurar ajuda? Telefone 51 32 28 12 19, telefone fixo. 51 99985 7991, meu telefone celular. E colim.guilherme, meu Instagram pessoal. Muito obrigada, foi excelente o nosso papo de família. Muito obrigado. Então agradeço o pessoal de casa pela qualificada audiência e mandar um abraço especial para todos os pais e mães que cuidam muito bem dos seus filhos. Muito bem, João. Gostei da fala, João. É isso aí, pessoal. Então amanhã nosso papo é empreendedor. Estaremos aqui com mais um programa inédito para vocês. Esperamos a todos.